Uma investigação revelou como foi construída a rede de censura no Brasil aos opositores do atual presidente Lula da Silva. E por incrível que pareça, e ao contrário de outros países, as autoridades judiciais são as grandes impulsionadoras deste processo, nomeadamente através do Supremo Tribunal Federal. Então, Nuno, esta é uma notícia curiosa, aqui em Portugal poucos sabíamos sobre isto. Fala-nos então sobre esta investigação e do que é que se trata. Esta foi uma investigação feita pelo Public, que é um dos médias independentes que surgiram nos últimos anos e esteve, por exemplo, muito ligado à divulgação dos Twitter Files. Eles têm investigado bastante esquemas de censura, que têm sido montados um pouco por todo o mundo, mas especificamente têm-se centrado muito nos Estados Unidos. Neste caso, eles foram estudar o Brasil, um país onde têm existido muitas denúncias aos ataques à liberdade de expressão e à censura política e censura política. E eu penso que esse terá sido um dos motivos, porque todos os dias nós vemos apelo de brasileiros ou pessoas que estão a par da realidade do país a apelar para estes jornalistas investigarem também o que se passa lá. Exatamente. E o que é que, em concreto, o que é que descobriram então? A principal conclusão foi que, de facto, no Brasil, ao contrário de outros países, a censura é liderada pelo Poder Judicial, especialmente pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eh, Terá começado a ser implementada quando Jair Bolsonaro ganhou as eleições em 2018. Na altura, eles apuraram que agências governamentais, ONGs e comunicação social em geral afirmaram que a sua vitória se deveu a esta desinformação e, dessa forma, nesse mesmo ano, eles tiveram acesso a uma ata de uma reunião que, segundo eles, comprova que a Agência Brasileira de Inteligência e o setor de inteligência do Exército Brasileiro trabalharam com o Tribunal Superior Eleitoral para definir o plano de censura. Isto é, aliás, algo que eles têm vindo a descobrir nos Estados Unidos, a ligação a estas agências de inteligência, o FBI, etc. Nos Estados Unidos e, pelos vistos, no Brasil, o fenómeno é muito diferente. Outro dado relevante, e que é evidente para muita gente, é que no Brasil a censura é muito dirigida a um grupo político específico, que é normalmente classificado populista e de extrema-direita, e também a toda a gente que os apoia de alguma forma. Descobriram outras coisas, como que o Alexandre de Moraes, o juiz-presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, formou mesmo uma política secreta, especificamente para as eleições de 2022, e, portanto, em termos genéricos, fica evidente que, através destas ações, o Poder Judicial terá interferido, mesmo nas eleições de 2022 no Brasil. Pelo menos esta foi a conclusão que os investigadores e os jornalistas investigadores chegaram. Pois, e parece que precisamente esse STF, o Supremo Tribunal Federal, conta igualmente com a colaboração também de outras entidades para promover essa censura. Quais são essas entidades? Sim, tal como falámos a propósito de outros temas, não sei se estás recordado, as ONGs desempenham um papel muito importante na implementação destas agências. Eles destacam algumas, por exemplo, uma chamada Sleeping Giants Brasil, a Fundação Getúlio Vargas e o Instituto Primeiro Olhar, que são todos lobistas, ou pelo menos apoiam a implementação de projetos de censura, estão ligados a esses projetos, mas mais uma vez são completamente dirigidos para a direita política. Portanto, é uma coisa muito orientada. E depois, entretanto, é interessante perceber, tal como já falámos a propósito da União Europeia e de outras entidades, ou da Comissão Europeia, que é quem está por trás destas organizações, que às vezes as organizações em si não nos dizem grande coisa, mas quem está por trás começamos a perceber um pouco mais. E então a Sleeping Giants Brasil recebeu em 2022 e 2023 700 mil euros da Fundação Ford e da Fundação Open Society, do Jorge Soros, que já falámos também deles, e recebeu igualmente apoio adicional para infraestruturas de organizações por outras pessoas, como um senhor chamado Omidyar, além do Jorge Soros também. Ambos, tanto o Soros que já falámos e este senhor, o Omidyar, têm um perfil muito parecido, são multimilionários e, através das suas fundações, impulsionam agendas conotadas com a esquerda ou a extrema-esquerda e também com o globalismo. E também aqui, como já falámos de outros suportes filantrópicos, têm uns investimentos financeiros que estão exatamente dependentes dessas agendas. Soros, por exemplo, eles conseguiram identificar que foi o maior patrocinador de organizações pró-censuras no Brasil,
Em 2020, a Open Society distribuiu cerca de 22 milhões de dólares por ONGs brasileiras. E depois falam também de outro aspecto que é importante, que é porque é que só agora é que esta censura está a ser exposta, e pelos vistos, provavelmente mesmo os brasileiros não estão a par destas investigações. Isso tem a ver com o apoio que tem sido dado quase pela generalidade dos grandes órgãos de comunicação social, e eles inclusive dão 3 razões para essa cumplicidade. Uma é verem as redes sociais e o jornalismo independente como concorrência. Depois, a segunda é estarem alinhados político-ideologicamente com o governo. E a terceira, avançam aqui com uma coisa que eles investigam bastante no caso dos Estados Unidos, que é eles poderem estar a ser diretamente apoiados pelo governo americano, e que, segundo eles, há décadas que financia secretamente jornalistas estrangeiros, nomeadamente através da CIA. Isso é uma coisa que também se vai falando bastante, e estes jornalistas têm várias investigações nesta área, então estas são as razões que lhes para esse alinhamento do jornalismo com estas entidades que promovem a censura. É de facto uma notícia muito pertinente e principalmente conhecer essas ligações do Jorge Soros ao Brasil. Muitos de nós, se calhar, não sabíamos, e mesmo aqui na Europa, muito menos aqui na Europa.